E aí, pessoal, beleza? Eu recentemente fiz uma bioimpedância no dia 1 de abril, então faz mais ou menos quase uma semana. Já era pra ter feito esse vídeo antes, no dia que eu fiz, mas acabei ficando meio enrolado. Mas eu queria falar um pouco sobre bioimpedância. Essa daqui eu fiz dia 1 de abril, e é até engraçado porque 1 de abril é o dia da mentira, é o dia da enganação, né? E a bioimpedância, de certa maneira, é uma enganação. Eu não acho que é um problema o fato dela não ser uma verdade absoluta que algumas pessoas veem esses tipos de análise de composição corporal como uma verdade absoluta. Eu até mencionei no vídeo anterior que o único método de realmente de avaliação a 100% correta, que dá para ter um valor exato do seu percentual de gordura, que é algo que o pessoal se preocupa bastante com esses números, com esse percentual, é através de autópsia. E para isso você precisa morrer, né? Então não vai acontecer. E até usei o exemplo do Andreas Munzer, que tinha 4% de gordura, que era o fisiculturista mais seco de todos, e com 4% de gordura o cara realmente era seco. E você vê algumas vezes na internet aí pessoas falando que tem 5, 6% de gordura, e tu olha pro cara, olha pro Andreas Muser e fala, mano, não, você não tem 5, 6. Tanto que até aqui deu que eu tô com 10% de gordura, que eu não acho que é o caso, sinceramente. Eu acho que eu tô com mais próximo de 12, eu acho que menos de 12 eu não tenho. Mas que nem eu falei, existem alguma. Isso aqui é só uma estimativa. Existe uma margem de erro. Eu acho que a maior margem de erro que, na minha experiência, fazendo bioimpedâncias ao longo dos anos que eu já tive, é pela questão de eu não faça a bioimpedância durante o cutting. Por causa que se você tiver em um déficit calórico, se você estiver comendo carboidrato baixo, o seu peso vai ficar um pouco abaixo do que deveria. Mas isso é porque falta de glicogênio. Eu acho que as bioimpedâncias, elas têm meio que uma dificuldade em algumas vezes identificar. Elas acabam confundindo algumas vezes a questão de músculo, água, gordura e glicogênio. Aqui até aparece a quantidade de água, massa muscular, gordura, mas glicogênio, que é algo que compõe o músculo, é algo que varia muitas vezes pela sua quantidade de carboidrato diária ao longo de um determinado tempo, né? No caso, durante o cutting, tipo, quando eu tô em cut há bastante tempo, eu acabo perdendo 2 quilos. Eu fico com 2 quilos a menos do meu normal apenas pela falta de glicogênio. E quando eu começo a comer mais carboidrato, meus 2 quilos, esses 2 quilos voltam rapidamente em poucos dias, né? Então isso é uma margem de erro. Então, tipo assim, você pode aparecer, de acordo com a bioimpedância, algumas vezes que você tá com dois. Tipo assim, você pode. Tipo, em um mês, você começa uma dieta cutting, fica depletado pela quantidade baixa de glicogênio por estar com carboidrato baixo, e vai dar que você perdeu 2 quilos de músculo. Então, algumas vezes assusta. Então, a bioimpedância durante o cut, na verdade, é algo que, na minha opinião, é contraprodutivo. Por causa que você acaba tendo pela falta de glicogênio, muitas vezes na bioimpedância, vai dar que você perdeu massa muscular. Mas tu não perdeu, porque massa muscular não se perde tão rápido, não vai perder em um mês. E também você não se ganha tão rápido assim, por causa que muitas vezes eu fiz a bioimpedância durante o cutting, deu que eu perdi músculo, aí depois apenas fazendo carb up, aumentando carboidratos, deu que eu ganhei de volta. Então, tem essa enganação, né? Acaba não sendo algo totalmente exato. E normalmente todos os métodos de avaliação de composição de gordura acabam dando o percentual de gordura mais baixo do que você realmente tem. Eu fiz essa avaliação aqui, como eu falei, dia 1 de abril, agora durante esse bulking, que eu pretendo agora meio que dar uma parada no bulking e pretendo fazer um mini cutting, porque eu tô com quase 80 quilos e eu queria começar o meu cutting para a competição do final do ano com mais ou menos 78. Então eu tô com quase 80 quilos, eu pretendo fazer um mini cutting bem agressivo de 3 semanas para tentar baixar para uns 78,5, quem sabe, e aí tentar manter esse peso. Tentar manter esse peso por alguns meses até eu começar meu cut. Então eu estou no final do meu booking mesmo. O meu booking acabou. Agora eu vou fazer um mini cut. Depois eu vou ficar apenas comendo na manutenção para tentar manter 78, 78,5 durante alguns meses. Acho que são os dois assim. Para depois fazer uma dieta cutting que eu pretendo baixar meu peso de 78 para 70. Então vai ser 8 quilos. Então eu prefiro começar o meu cutting para a competição com um ponto de partida de 78 quilos. Acho que 80, né? Esses 2 quilinhos a mais seria algo que ia ter mais tempo, né? Eu tô tentando começar meu cut com o percentual de gordura mais baixo possível, mas também eu queria fazer um booking que me permitisse ganhar mais massa muscular. Então, foi assim que chegamos aqui a 80 quilos. Mas meu peso realmente está no meu limite, eu não quero ter que começar com um peso maior do que esse. Eu acho que eu já tô com uma. Por mais que isso aqui seja uma estimativa, eu até pretendo depois desse mini cut, eu vou ver se eu consigo refazer essa bioimpedância, que é na minha academia, é de graça, tá incluído no plano deles lá em que eu vou fazer 3 semanas de cutting. Aí quando acabar essas 3 semanas de cutting, eu vou fazer uma semana comendo normal para repor glicogênio. Aí eu pretendo fazer uma bioimpedância de novo, para ver se realmente vai dar alguma alteração. Eu imagino que eu tenho uma diminuição de massa de gordura. Se não der diminuição de massa de gordura, então realmente essa máquina está com problema. Por causa que em 3 semanas de cutting, por mais que seja agressivo, é muito difícil você realmente perder massa muscular. Ainda mais porque eu treino bem, eu descanso bem, eu tenho uma rotina bem saudável assim, né? Então eu acho bem difícil. Se aparecer que eu perdi massa muscular, eu já vou ficar meio desconfiado. Mas eu imagino que a tendência é que o percentual de gordura aqui baixe, né? Se estiver correto. Bem, avaliando aqui a minha bioimpedância.
quantidade de água total no meu corpo tá acima da média. Também eu bebo bastante água, eu costumo beber uns 4 litros. Para alguém que pesa 80 quilos é bastante. Então 4 a 5 litros por dia, assim. Proteína tá alta. Quando eu como mais ou menos umas 200 gramas de proteína por dia. Então é alto. Minerais, ok. Com percentual de gordura tá no limite, assim. Aqui é o limite mais ou menos aceitável de que considero como saudável, né? De 7,6 a 15,3 quilogramas de gordura. Eu tô com 8,2. 8,2 com 79,7 quilos, 1,70 de altura. Então, tecnicamente, se eu perder, eu acho que, de acordo com, se eu for usar isso aqui como base, eu acho que quando eu competi em 2023, eu não consegui fazer ano passado quando eu competi bem impedância, porque a máquina quebrou. Mas quando eu competi em 2023, quando eu cheguei a fazer bem impedância na semana antes da competição, eu estava, eu acho que com 5,5 kg de gordura. Então eu tô com 3 quilos faltando para chegar na condição, tecnicamente, né, teoricamente, de acordo com isso, de que eu estava em 2023, que eu não estava tão seco quanto ano passado. Mas eu acredito que para eu chegar mais ou menos onde eu quero chegar de condicionamento para competição, eu teria que baixar uns 6 quilos de acordo com isso aqui, né? Os 6 quilos de gordura no corpo real, muitas vezes pode não bater com 6 quilos de acordo com essa bioimpedância, né? Porque, que nem eu falei, é uma estimativa, tipo, é uma medida assim. E tem variações, né? Não é, isso aqui não é a verdade absoluta. É isso que eu tô querendo meio que mostrar de acordo com esse vídeo, até depois quando eu for fazer outras no futuro, assim. Mas eu acredito que perdendo uns 6 quilos de gordura, aí depois eu perder mais uns 2 quilos de glicogênio, água, assim, vai mais ou menos chegar a 70 quilos, pra mais ou menos setembro, que vai ser a primeira competição que eu vou participar. Peso 79,7, massa muscular esquelética 41,7, massa de gordura 8,2. Aqui tem uma avaliação que eles fazem uma pontuação. A pontuação tá boa, de acordo. Uma pessoa musculosa pode marcar mais de 100. Ah, então eu não tô tão musculoso assim, né? Mas a massa muscular aqui até tá acima do esperado, né? Aqui o limite pra minha altura, assim, peso, tá como 33, eu tô com 41. Tô com 10 quilos de músculo acima do normal, assim, do limite, assim, né? Massa livre de gordura também tá mais alto, taxa metabólica, relação cintura-quadril. Nem sei como eles põem essa relação cintura-quadril, porque não teve medição. Tipo assim, eles não mediram minha cintura e meu quadril. Tipo, apenas você vai na balança, você segura um negócio assim, e é isso, né? Gordura visceral tá baixa, grau de obesidade tá alto. Eu tô com grau de obesidade. Quando você tem mais massa muscular, você acaba tendo um peso maior, muitos desses métodos, como o IMC, né, que é o índice de massa corporal, dá como se você fosse obeso, né? Mas eles não consideram o que tem mais a ver com a questão de composição corporal, de você ter mais massa muscular. Aí, índice de massa corporal, aqui tá como 27,6, percentual de gordura 10,3. Aqui tem um negócio legal que mostra uma análise da quantidade de massa muscular e de gordura ao longo do seu corpo. E que aqui mostra que eu tenho, de acordo com isso aqui, eu tenho mais massa muscular na parte de cima do que embaixo, que é até estranho, porque, sei lá, eu considero que o meu quadríceps e tem uma genética melhor para quadríceps do que para bíceps, mas sei lá, achei, aqui tá como se fosse acima da média membros superiores, braços e a parte central, enquanto que as pernas um lado tá acima, outro lado tá normal. Aqui mostra meio que uma assimetria na massa muscular, o que pode ser até correto, por causa que um lado meu eu tenho um pouco de assimetria em alguns músculos, mas isso é uma questão realmente genética. A questão de análise de gordura segmentar, realmente isso aqui combina muito comigo, parece muito comigo, porque vocês podem ver que eu tenho quase nada de gordura em cima, tipo 0,1 kg de gordura na parte de cima, 4,2 kg de gordura no meio e o 1,2, 1,3 na parte de baixo. Isso aqui realmente é uma boa análise de como meu corpo é, porque a distribuição de gordura no meu corpo é bem desproporcional. Eu tenho aqui 10 vezes mais gordura nas pernas do que nos braços e tenho seria 40 vezes mais gordura na parte central do meu corpo, que vai ser abdômen, glúteo, lombar, do que nos braços. E realmente isso aqui faz sentido, porque eu não acumulo quase nada de gordura na parte de cima. E de acordo com isso aqui, realmente, eu tenho que perder mais gordura na parte central mesmo. E a parte superior do meu corpo nem tem muita gordura assim para se perder, sabe? Quando eu começo um cutting, as medidas que mais diminuem vai ser tudo cintura e quadril, né? Isso daqui é o que mais diminui. Mas é mais ou menos assim que essa impedância feita numa máquina in-body funciona, o que ela mostra, mais ou menos isso. Para alguém que quer testar isso apenas para conhecer, eu recomendo, só que eu recomendaria você fazer tipo em bulking, não fazer quando você tá numa dieta cutting depletado. E não levar muito a sério, porque isso aqui é uma estimativa. Tipo assim, você pode fazer essa. Pode fazer a mesma máquina, podia ter feito essa bioimpedância, tipo, 2 dias seguidos, e pode ser que daria uma variação. Tipo, podia ter feito dia um uma, dia 2 no dia seguinte, teria feito a mesma bioimpedância, nas mesmas condições, que é tipo no mesmo horário, que normalmente eu fiz 6h30 da manhã, em jejum.
Eu poderia fazer a mesma condição e poderia dar uma variação, sabe? Tem essas variações assim, então tipo não é algo exatamente tão exato assim, né? Mas essa aqui é só para ter uma ideia assim, ter uma estimativa assim do que eu pretendo fazer daqui para frente, que no caso que nem eu mencionei, vai ser 3 semanas de um cutting agressivo. Aí depois eu volto a comer normal na manutenção, faço uma bioimpedância de novo para ver se meu peso. Sabe, faça um comparativo assim, porque meu peso deve diminuir com 3 semanas de um cut agressivo, porque eu conheço meu corpo. Eu estando em um déficit calórico alto de quase mil quilocalorias de déficit, assim, em 3 semanas meu peso vai baixar. Aí, só por curiosidade, devo fazer uma bioimpedância para fazer uma análise assim de se baixou de acordo com a bioimpedância a quantidade de massa muscular no meu corpo. Aí depois disso, eu acho que eu só devo fazer uma bioimpedância de novo na semana que eu for competir, né? Quando eu for, logo depois da competição, quando eu tiver a competição de gordura bem baixa, quando eu acabar o meu cutting tiver mais ou menos com 70 quilos. Mas é mais ou menos isso aí o que eu acabei fazendo nessa última semana e meus planos para o resto do ano.